Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com eles caminhando todos juntos sem parar. Marcas pelo chão vão ficar, marcas do que se foi, sonho que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonho que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com eles caminhamos todos juntos sem parar. Marcas pelo chão vão ficar, marcas do que se foi, sonho que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonho que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer, marcas do que se foi, sonho que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Graças a Deus, que cada amanhecer é um novo dia em nossa vida. Que este ano de 2022, que a paz de Cristo reine em toda a nossa vida. É o desejo do meu coração, desse que vos fala Nilson Queiroz. Eu sou do canal Verdadeira Graça. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos, tantos que estão e os que não estão na graça. Nós somos um só na pessoa de Cristo. Eu resolvi, nesses últimos dias, nessa véspera do dia 31 de dezembro de 2021, fazer esta mensagem e agradecer a todos vocês que me acompanharam durante todo o ano de 2021, que ouviram as minhas mensagens, que divulgaram a minha mensagem, que escreveram no meu canal. Eu sou grato a vocês, que as mãos benditas de Deus estejam sobre a vida de vocês. E eu tenho nesta manhã uma palavra: que as mãos de Deus estejam sobre as vossas vidas. Eu tenho uma mensagem, e a mensagem é essa, que é tão conhecido. Eu estava perdido no mundo religioso e fui tirado da religião para a luz de Cristo. O título, repito, eu estava perdido no mundo religioso e fui achado para a luz de Cristo. O que eu quero dizer nesta manhã: você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo pela primeira vez, você que ainda não conhece o Evangelho da Graça, você que muitas vezes está aí 10, 20, 40, 50, 80 anos, nasceu dentro da Igreja Assembleia de Deus, Batista, Renovada, nasceu dentro da Presbiteriana, da Igreja Deus e Amor, Brasil para Cristo, Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Igreja Quadrangular, e nasceu dentro da Batista da Lagoinha, nasceu dentro da Batista do Caminho. E são, se eu for falar, eu falo, são milhares e milhares de igrejas, uma diferente da outra.
Você nasceu aí dentro, Congregação Cristã do Brasil, você que é do sétimo dia, você que é testemunho de Jeová, você que é dessas denominações, comunidade da graça, comunidade disso e comunidade... Não importa. Não importa qual seja o título da sua denominação. O que você tem que conhecer é aquele que morreu, aquele que veio a este mundo, morreu e ressuscitou e deixou a sua igreja. Foi o único homem na face da terra que pôde fundar uma igreja, se chama Jesus Cristo. Ah, porque eu sou o presidente e fundador, não existe. Biblicamente, dentro deste livro, você pode desmentir qualquer homem que não existe fundador de igreja. Existe fundador de empresa, mas fundador de igreja só existe um, que se chama Jesus Cristo. Napoleão Bonaparte foi um homem conquistador, um homem que venceu. Depois, na sua velhice, alguém chegou a ele e disse: Napoleão, só lhe falta uma coisa para que você realize todo o sonho da sua vida. Ele diz: qual é este? Fundar uma religião. Ele diz: eu não posso. Mas como o senhor não pode? Se o senhor fundar uma religião, o senhor vai revolucionar o mundo inteiro com a sua religião. Ele diz: eu não posso. Mas como? Explica isso. Uma, que eu não quero morrer. E outra, que eu não posso ressuscitar. Porque o único que pôde fundar uma religião foi aquele que morreu e ressuscitou. O único, fora dele não existe ninguém mais. E nós vemos aí tantos fundadores. Fundador do quê? Fundador de empresa. Mas fundador da religião verdadeira, isso é, da igreja verdadeira. Porque religião qualquer um pode fundar. Porque religião é como fundar um clube de futebol, como fundar um partido político. Isso não quer dizer nada. Mas a igreja verdadeira, ela foi fundada por Cristo. Cristo disse a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra, que é ele, essa rocha, edificarei a minha igreja. E não tem ninguém, não há ninguém que possa destruir a minha igreja. Então a igreja de Cristo foi plantada uma vez para sempre. Então o que eu quero dizer para você nesta manhã? Você que aí eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um evangelista, eu sou um pastor, um professor da escola dominical, eu sou aí um professor de teologia, não importa, porque eu passei por tudo isso. Eu fui tudo isso que você está pensando que você é, eu também fui. Eu achei que eu sabia demais. Eu cheguei ao ponto mais alto dentro dessas chamadas igrejas. Fiz tudo que foi me ensinado. Eu achei que eu sabia demais. Como diz aquela música cantada por Roberto Carlos. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Então quem sabe menos sabe mais do que eu. Eu fui como o apóstolo Paulo disse num dos seus escritos, dos seus testemunhos. Eu fui como ele. O apóstolo Paulo foi um grande religioso, aprofundou no judaísmo, conheceu todas as leis judaicas, tudo que foi ensinado, ele nasceu dentro, ele era fariseu, seus pais eram fariseus, ele aprendeu na maior escola de Gamaliel, ele foi um grande homem que fazia parte do Sinédrio, ele foi um homem com grande conhecimento, e ele foi tão grande nessa área que, como se diz, eu sou o cara. E ele achou que tudo que os discípulos faziam, que os apóstolos de Cristo faziam, era antibíblico, que estava tudo errado.
que eles estavam certos, que eles seguiam a lei de Moisés. E vocês conhecem a história tanto quanto eu. Quando ele foi a Damasco para prender, trazer aquele povo para Jerusalém como prisioneiro, Jesus aparece para ele. E ele cai do cavalo. E uma luz resplandeceu sobre os seus olhos e ele ficou cego. E ele pergunta: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Então, a partir daquele momento, ele entendeu que já não se tratava mais de um movimento comum, um movimento terrestre, um movimento material, uma seita, uma religião, mas ele estava batendo de frente com o próprio Deus. E o que fez ele? Ele se esvaziou de todo o seu conhecimento. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um homem que era tão zeloso pela lei judaica. Há um cântico que é muito cantado, era muito cantado, que diz: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Foi feito esse cântico porque ele era tão zeloso pela lei de Moisés que ele achava que ele estava certo, que tudo estava errado. E o que fez ele? Repudiou. É como eu disse, falando ontem com um amigo aqui na minha casa, eu disse: você não acredita, é difícil para você, eu entendo, mas você tem que se esvaziar de tudo que você aprendeu desde os seus 15 anos de idade. Você entrou dentro deste movimento religioso. Não, mas Jesus vai voltar, porque o inferno, porque nós seremos transformados. Eu falei: para com isso, isso não existe. Não, porque a Bíblia é o único livro sagrado, foi escrito pelo... Nada disso. A Bíblia foi escrita pela Igreja Católica. Ela foi escrita pelo Padre Jerônimo. Para com isso daí que não existe nada. Os crentes pegaram essa Bíblia e fizeram a mesma coisa. O mesmo movimento. Tudo que a Igreja Romana fez, eles deram continuidade. Foi como o povo de Israel saiu de dentro do Egito e eles seguiram os mesmos costumes dos egípcios. Então, assim também, quando os protestantes saíram de dentro da Igreja Católica, eles seguiram o mesmo costume até o dia de hoje. Que diferença tem essa chamada Igreja Evangélica e a Igreja Católica? Tudo igual. Pelo contrário, é pior do que a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, pelo menos, eles têm mais consciência. Quando eles tiram o seu dízimo, é 1%, o dízimo da Igreja Católica, pela qual não existe dízimo. O dízimo é uma sombra que passou, mas quando eles falam em dízimo é 1%, enquanto essa chamada Igreja Evangélica, se puder tirar até a sua roupa, tirar tudo que você tem, tira. Eles não têm consciência, não têm dó, porque são tudo lobos, cruel e devoradores, como disse o apóstolo São Paulo, nos seus últimos dias de vida. Eu sei que depois da minha partida, está lá em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, depois da minha partida vai surgir o quê? Deus vai substituir outros homens, outros apóstolos, homens, para poder dirigir o seu povo. Não, vai surgir lobos, e lobos devorador. É a profecia do apóstolo Paulo, e cumpriu. O que nós vemos hoje dentro desses movimentos são lobos. Sobem em cima dos púlpitos dizendo que são homens de Deus, são ungidos de Deus, são homens separados de Deus. Agora eu pergunto,
Dentro deste livro só existe 9 registros de homens de Deus. E só existe um ungido de Deus, que se chama Jesus Cristo. Então, nós vemos hoje essas mentiras, essas enganações. Então eu disse para este amigo, o apóstolo Paulo se esvaziou de tudo que ele aprendeu no judaísmo. E isso nós encontramos em Filipenses. No capítulo 3, no versículo 7 e 8, ele falou, tudo que eu aprendi no judaísmo, eu comparei tudo isso como esterco. E eu pergunto, o que é esterco? Outra Bíblia diz tudo como supérfluo, outro diz como lixo, outra diz como escória. Então, Paulo repudiou tudo que ele aprendeu e ele buscou do alto, como diz ali em Gálatas, capítulo 1 e versículo 12, ele diz, eu não aprendi e nem recebi de homem algum. Alguém pensa que ele foi aprender com Pedro, com Tiago, com João, com os demais apóstolos. Ele diz, eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Olhamos para o versículo 15 e diz, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para ser o apóstolo do gentio. Muita gente não entende. Eles olham para as cartas do apóstolo Paulo e eles têm como o apóstolo Paulo é um apóstolo como Pedro, como João, como os demais. Não. Pedro, Tiago e João pregaram o evangelho da circuncisão, o mesmo evangelho da lei. Eles seguiram pregando o mesmo evangelho que receberam de Jesus, o Nazareno. Mas o apóstolo Paulo recebeu de Cristo ressuscitado. Nós olhamos para a segunda carta de Coríntios, capítulo 12. Ali fala que foi o único homem que foi até o céu. Foi ao céu e voltou. Porque alguém diz, mas Jesus disse que ninguém subiu ao céu. Lá no capítulo 3 de João, em versículo 13, ninguém subiu ao céu, a não ser que do céu desceu, que foi ele. Mas isso Jesus diz nos dias da sua carne. Jesus diz nos tempos do seu ministério terreno. Mas Paulo foi lá na frente, depois de Cristo ressuscitado. Ele subiu até o terceiro céu. E lá ele aprendeu toda a revelação, todo o mistério que Deus tinha. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos que ali, no primeiro livro de João, no primeiro versículo, ele disse assim, que a lei foi dada por Moisés. A verdade e a graça veio por Jesus Cristo. Mas ali não diz que o evangelho veio por Jesus Cristo. O que veio pelo Jesus Cristo foi a verdade e foi a graça. Aliás, foi a verdade que veio por Jesus Cristo. E a graça foi dada por Jesus Cristo. Mas o evangelho não foi dado por Jesus Cristo. Nós olhando para ali o capítulo 16 de Romanos, e versículo 25, o apóstolo Paulo fala, tudo isso eu digo segundo o meu evangelho, que estava oculto antes da fundação do mundo. E Deus deu esse evangelho somente para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo saiu a todo vapor, pregando este verdadeiro, maravilhoso evangelho. E as denominações não pregam o verdadeiro evangelho. As religiões pregam a maldição, porque em Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11 diz que todo aquele que está na lei, no judaísmo, está debaixo de maldição. E é o que todas as denominações pregam, a maldição. Prega a lei, prega batismo, prega dízimo, prega profecia, prega revelação, prega unção com óleo, prega jejum, prega apresentação de criança. Tudo isso é judaísmo, isso é maldição. Nós olhamos nas cartas do apóstolo Paulo, não existe nada dessas coisas. Paulo prega o puro e verdadeiro evangelho da graça. E é esse evangelho que você está ouvindo de mim. E tem ouvido aí de dezenas de companheiros que pregam também a graça. Então, quando você ouvir um pregador da graça,
dê um pouco de ouvido. Ouve, porque a Bíblia diz que, lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 18, Deus liberta, é a sua mente. Você é liberto pela mente, pelos seus olhos espirituais. Não adianta você ler esse livro aqui 10, 15, 20 vezes, entrar num curso bíblico, entrar aí com um teólogo, que os teólogos não sabem nada. Tudo que eles aprenderam é filosofia. Então, eles não têm conhecimento nenhum, porque eu também passei por isso. Eu tenho 3 teologias e vi que tudo isso é mentira, é enganação, é um comércio. Eles desviam desta verdade. Quando eles veem que é a verdade, eles saem para a direita ou saem para a esquerda, ou faz uma ponte, passa por cima, ou abre um túnel e passa por baixo. Mas eles não têm coragem de encarar a verdade. Mas o Evangelho da Graça, eles vão direto na verdade de Cristo. Por isso que eu demorei um pouco, eu, minha esposa, demoramos um pouco para aceitar, para entender isso. Mas dê lugar ao Espírito de Deus, que ele vai abrindo, tirando toda a impureza que está dentro de você, vai limpando, se esvaziando. Você tem que se esvaziar de tudo, de ceia, de batismo, de dízimo, de cultos de oração, de unção com óleo, apresentação de criança, de monte, dessas consagração, esse negócio de pastor pôr a mão na sua cabeça, esse negócio de falar em línguas estranhas. Se esvazie de tudo isso. Passa uma borracha em cima, que tudo isso é mentira. Isso não existe dentro desse livro. Isso é passado. Mas hoje não existe mais. Aí você olha, não, mas o meu pastor é um homem de Deus, mas aonde está escrito isso? Se o próprio apóstolo Paulo disse que depois da partida dele não ia ter mais isso. Ia acabar. Ia surgir homens devoradores. Mas Deus, pela sua graça, no século 21, levantou de novo, trouxe de novo essa revelação, que é a revelação da graça. Porque nós olhamos para o Pentecoste. Houve 2 Pentecostes. A igreja não ensina isso. Mas o primeiro Pentecoste, o derramamento do Espírito, isso é, que foi ali em Atos, capítulo 2, nós encontramos ali quando o Espírito Santo desceu sobre os judeus. Ele não veio sobre o gentio. Mas nós olhamos para o capítulo 10, versículo 46, 47 de Atos, o Espírito Santo desceu novamente sobre o gentio, pela qual Pedro e os demais companheiros que era judeu, que ignorava, repudiava o gentio, eles viram o mover, o derramamento do Espírito Santo sobre o gentio. Aí ele diz, quem somos nós para recusar aquilo que Deus quer fazer? Então, para Deus não importa que seja judeu, hoje não existe mais judeu e nem existe mais gentio. Nós somos um povo só, como diz Gálatas 3:28. Nós somos um só em Cristo. Seja pobre, seja rico, preto, branco, rico, bonito, feio, não importa a nacionalidade que somos. A Bíblia diz que nós somos um só. Então não existe diferença. Não, mas porque o povo judeu... Não, judeu já existiu. Hoje não existe mais judeu. Existe ali um local onde a ONU, em 1948, formou ali, quis juntar, mas já acabou. O mistério do judeu acabou no ano 70, quando o templo foi derrubado. Quando derrubou o templo, acabou. Ali não existe mais. A partir daquele momento, se tornemos um povo só na pessoa de Cristo. Então eu quero que você abra o seu entendimento e entenda. Procura se esforçar para você poder se esvaziar, limpar, tirar da sua mente, porque o entendimento está aqui dentro, a salvação está aqui dentro, dentro da sua mente. É sua mente que vai te libertar, não é as palavras do pastor. Quando você quiser saber alguma coisa, não pergunta ao professor da escola dominical, não pergunta ao seu pastor porque ele não sabe nada, não pergunta também os professores, os teólogos da sua igreja, que eles também não sabem nada.
Pergunta para o Google. Pergunta, Google, eu quero saber isso assim, o Google que te dá a resposta na hora. Mas esses homens são todos mentirosos, porque eu fui também um desses mentirosos. Eu aprendi a mentira e ensinei a mentira. E hoje eu dou graças a Deus, porque eu estou liberto de tudo isso. Porque uma certa vez eu disse numa casa que não havia inferno, a mulher perguntou logo para o Google disse, não existe inferno, inferno é sepultura. E como é que esses homens ficam falando de inferno, fogo do inferno, o diabo? Não existe. Isso foi criado pela religião católica. A religião católica fez esse tal de inferno e colocou aqui dentro, para amedrontar o povo, para trazer o povo na rédea curta, para que o povo temesse e tivesse medo, porque o povo tinha mais medo do Papa do que medo do próprio Deus. E colocando Deus contra o povo, enquanto Deus é amor. Deus está sobre todos os bons, os maus, a chuva, o sol, nasce para todos, a chuva cai para todos, não existe diferença para Deus. Porque Deus tem os seus. Se você foi um escolhido, separado, predestinado, ninguém te arrebata das mãos do Senhor, porque lá em Gálatas capítulo 4 e versículo 8, diz que nós não somos servos, e nem são tão pouco ovelhas. Nós somos filhos e, além de filhos, herdeiros de Deus. Então, nós herdaremos a vida eterna. Então, se você gostou desta mensagem, eu quero dizer a você que esta é a última mensagem que estou pregando. Eu estou terminando a minha carreira, como diz o apóstolo São Paulo. Eu não sei quando eu volto, se isso é da vontade de Deus. Mas como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu cumpri o que eu propus do meu coração, de terminar o ano de 2021 com 105 mensagens. Você pode escolher 105 mensagens que tem no meu canal. Canal Verdadeira Graça. Mas eu encerro nesse dia 31 de dezembro de 2021. E eu quero, se Deus assim o permitir, talvez eu possa voltar uma outra ocasião, mas não sei se volto dentro desse canal. Talvez eu possa mudar de nome, ter um outro nome, mas se for da vontade de Deus, que eu volto a continuar a falar da graça. Mas eu me encerro, este é um último sermão que eu prego, principalmente neste ano, e encerro por aqui o meu ministério. Que Deus assim te abençoe e esteja um ano de 2022 para você e para toda a família, e que a graça de Deus continua sendo derramado sobre a sua vida. Graça e paz para todos.